E a palavra que Deus me deu foi exatamente pelo fato de estar passando por marcas, pelo fato de estar sendo ferido, pelo fato de coisas que você nunca imaginaria estar passando, você está passando. E isso para mim foi algo tão palpável que eu vou dizer uma coisa para vocês: tudo que eu vou compartilhar com vocês aqui foi gerado em lágrimas, foi gerado em dor. E talvez eu nunca tenha tido uma palavra tão sincera como a que eu vou ministrar para vocês aqui nessa manhã. Eu fui muito ministrado com tudo que vai acontecer. Ontem eu fui imprimir a folha apenas. Hoje eu fui imprimir. Ontem eu estava dando uma revisada. Enquanto eu apenas lia, eu não conseguia parar de chorar. Eu não conseguia parar de ser ministrado pelo Espírito Santo. E ao mesmo tempo que a dor vinha uma paz. De como o Espírito Santo estivesse me dizendo: eu sei de tudo que você tem passado, mas eu também sei do final. Eu conheço o final da história. E eu quero falar hoje sobre cicatrizes. Repita comigo: cicatrizes. Abra sua Bíblia em João capítulo 20, do 24 ao 27. O Evangelho de João, capítulo 20, do 24 ao 27. João 20, do 24 ao 27. Diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir os sinais, as marcas dos cravos em suas mãos. Repita comigo: se eu não vir as marcas dos sinais em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles, e disse: Pai seja convosco. Então Jesus se dirigiu a Tomé e disse: põe aqui, põe o dedo aqui na marca. Não era isso que você queria? Põe aqui, ó, bota a mão aqui, ó, e vê minhas mãos, e chega a tua mão e ponha no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Toda marca tem uma história a ser contada. Toda cicatriz tem uma história. Eu tenho no meu dedo aqui, ó, quase perdi meu dedo, rasguei meu dedo. Quando eu olho para a cicatriz aqui, sabe o que eu lembro? Desobediência. Sempre eu vejo essa cicatriz e eu falo: cara, eu lembro da história. Isso aqui foi o seguinte: era no verão, nas férias de janeiro. Eu sou nascido e criado no Caleme. Calemão. E no tempo de criança, o Caleme, ele não tinha muitas casas, eram poucos moradores, e lá tinha cachoeiras. E eu me lembro que um sol, de não ter uma nuvem no céu, para contar a história, um sol. E parece que aquele dia, porque meu pai disse para mim assim: meu filho, eu vou sair, eu não quero que você vá na cachoeira, porque era um pouquinho longe. Eu devia ter uns 12, 13 anos. Não vai, porque não tem ninguém para ir contigo, você fica aí. Eu acho que nesse dia, todos os seres humanos moradores do Caleme pensaram assim: já que Robinho não pode, vamos todo mundo só para causar inveja? Porque eu me lembro de estar sentado na calçada da rua assim, ó, e todo mundo passando: e aí, Bim, cachoeira? Eu falei: nada, quero não.
Daqui a pouco passa outra, ei, bora cachoeira, velho, é o solzão. Eu falei, tá nem tão sol assim, tá nem tão quente, tô até sentindo um friozinho aqui. Todo mundo chamando. Gente, a tentação a gente não resiste muito tempo, não. Teve uma hora que eu falei, cara, é só um mergulho, meu pai nem vai saber. Eu vou lá, tibum, refresco, volto. Seco a cueca, que a gente já pensa em tudo. Eu seco a cueca, seco a roupa, depois tudo certo. E assim eu fui. Essa cachoeira era bacana, você chegava lá, tinha cachoeira, você subia um pouquinho, tinha um escorrega. Gente, todo mundo escorregava ali. Criança, adulto, senhora, zumbi, qualquer pessoa escorregava lá. Eu falei, cara, eu vou dar uma escorregadinha aqui, ficar uns 5 minutos só para dar aquela refrescada. E a primeira descida que eu dou, 200 mil pessoas escorregando, não acontecia nada. A primeira, na hora que eu desci, que eu escorreguei, que eu bati com a mão no fundo, assim, que eu levantei, meu dedo rasgado. E eu comecei a berrar. Não era de dor, era desespero, porque eu lembrei que meu pai tinha dito para não ir. E aí eu fui para casa, aquele dedo sanguentado, correndo, desesperado. Cheguei em casa, meu irmão estava em casa. Falei, ai cara, meu pai vai me matar, meu pai. Não, nem estava sentindo dor mais, de nada. O negócio era a coça que eu ia tomar. E meu irmão, muito sensível, uma pessoa assim, muito, sabe? Que ela pensa sempre assim, ele falou assim, rapaz, tem que estancar isso, bota o dedo aí, pegou álcool e eu berrava, de dor não. Meu pai vai chegar. Resumindo, meu pai chegou, eu apanhei. Mesmo com o dedo machucado. E o ruim é que dessa vez não dá nem pra proteger, né? Que o dedo tava machucado. E toda vez que eu olho essa cicatriz aqui, eu lembro dessa história, eu lembro. Porque toda cicatriz tem uma história. Toda. E nesse texto a gente vê algo. Porque as marcas precisam ser mostradas. Pessoas crerão apenas quando virem as marcas. Que te afligiram. E Jesus não escondeu as suas marcas, mas mostrou não somente as marcas, mas os significados delas. Toda cicatriz um dia também foi uma ferida aberta. Sabe, esse texto com Tomé é interessante, porque Jesus ele mostrou para Tomé o que ele queria ver. E ele mandou Tomé botar o dedo. Bota o dedo aqui na marca. Bota aqui. Existem pessoas que vão apenas crer em Jesus quando elas começarem a colocar, a tocar no teu sofrimento, aquilo que você sofreu, naquilo que você viveu, na angústia, nas decepções que você passou. Elas vão ter acesso a isso e vão falar: se você conseguiu superar essa dor, eu também vou conseguir. Se você passou por tudo isso e causou essa cicatriz terrível, mas você está aqui hoje, eu também quero passar por isso. Porque é exatamente isso que eu estou passando, mas se você venceu, eu também vou vencer. Foi isso que Jesus disse. É isso que ele estava fazendo. Não seja incrédulo, Tomé. Toca e vê. O que Jesus estava dizendo era: agora não causa mais dor. Eu já sofri lá na cruz, mas agora você pode tocar que não dói mais. A questão não é a dor, querido. Não é a dor, mas é como essa dor foi tratada. Jesus mostra as suas mãos e pede para Tomé tocar. Ele está mostrando que aquilo que causou muita dor já não dói mais, mas também teve um propósito. Jesus mostra para Tomé e a todos os discípulos que a história por trás daquele furo em suas mãos tem um final feliz. As marcas de Gálatas 6,17 do apóstolo Paulo, de tudo que ele passou pelo Evangelho, que ele sofreu pelo Evangelho, não eram sinais de dor, de angústia. Você vai perceber que eram sinais
de realização e de alegria, e não de lamento. Filipenses 4, verso 4, depois o 10 e o 12, Paulo, a carta de Filipenses ele escreveu quando ele estava preso, não sei se vocês sabem. Paulo estava preso, ou seja, sofrendo, aprisionado, limitado, enclausurado. E ele escreve uma carta, onde em todos os capítulos dessa carta aos Filipenses, ele fala, sabe sobre o quê? Alegria. A preocupação do apóstolo Paulo ao estar preso era se a igreja estava alegre. Todos os capítulos você vai ver Paulo dizendo: alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Você é capaz de, em meio ao sofrimento, dizer para alguém: cara, se alegra, mano. Você é capaz de sorrir em meio à dor, cara. Você é capaz de estar passando por uma situação que você fala: cara, isso aqui não tem mais jeito, Senhor, só a tua misericórdia sobre a minha vida. Mas quando você está com alguém, você dá aquele sorriso e fala assim: cara, continua, mano, para não. Ele disse assim em Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O verso 10 ele diz: ora, muito me alegrei no Senhor por finalmente viver a vossa lembrança de mim, pois já não vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também que é ter fartura, como é ter fome, tanto que é ter abundância e é padecer por necessidade. Independente das circunstâncias, o apóstolo Paulo ele está dizendo, independente. Depois disso aqui que ele diz, no verso 13: por isso, porque eu passo por tudo isso, porque eu sei viver com pouco, com muito, com abundância, com escassez, por causa disso eu posso dizer que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele não diz isso com ar de soberba, de eu posso não, ele diz isso porque eu só posso dizer isso porque eu sei passar por todas as circunstâncias da vida, porque eu sei que se eu passar por tudo isso, eu tenho alguém que me fortalece. Independente de como é tua casa, como é tua família, independente, no fórum eu fiquei assustado e alarmado quando a pergunta foi: quantos são filhos de pais separados? Todo mundo praticamente levantou a mão. E eu sei a dor que isso causa e o trauma que isso causa. Mas é possível, mesmo com essa marca tão profunda, você ainda ser forte e fortalecer os outros. Não são as circunstâncias que ditam quem somos. Não é o que eu passei, o que eu passo, não é o meu sofrimento que dita quem eu sou. Jesus deixou isso muito claro para nós. Você é quem vai decidir se as cicatrizes serão histórias que valem a pena ser contadas. Isso aí cabe a você e a mim. Se as marcas que eu tenho são histórias que valem a pena ser contadas. Essa é uma decisão que precisa ser tomada. Não é quando já está cicatrizada. Essa é uma decisão que precisa ser tomada no momento da dor, no momento da ferida exposta, no momento que está doendo, no momento que está sangrando. É que eu decido, essa história, essa dor aqui, um dia vai ser um testemunho maravilhoso de vitória, de cura, de libertação. Não importa o quanto eu estou sangrando, eu sei que no final essa cicatriz vai ter uma história bonita. E quem deixou esse exemplo? Jesus. Porque Ele fez coisas em meio à dor. Jesus decidiu obedecer em meio à dor. Lucas 22, 42, Ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas eu resolvo te obedecer e seja feita a tua vontade. Ele está dizendo: Pai, já está sendo insuportável, porque no Getsemane
ali no Getsêmani, já estava sobre ele, já estava sentindo o peso de todos os pecados meus e os seus. Você imagina o que é para um Deus que é puro, que é santo, que estava lá no céu e 24 horas, em todo tempo, anjos dizendo: santo, 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 e um ser incorruptível, agora tendo acesso e sentindo o peso do que é pecado. E ele sentindo esse peso dos meus e dos seus pecados, em meio a essa dor, suando gotas de sangue, ele disse: Pai, está insuportável. Se for possível, a minha humanidade aqui está sentindo, passa de mim, mas sobre tudo isso, seja feita a tua vontade. Ele escolheu obedecer em meio à dor. Tem pessoas que em meio à dor, a primeira coisa que ela faz, ela fala assim: a Deus não é comigo. Se Ele fosse comigo, eu não estava passando por isso. Se Ele fosse real, eu não estaria sofrendo o que eu estou sofrendo na minha casa. Exatamente porque Ele é com você que Ele está permitindo que essas coisas aconteçam. Porque Ele quer que no final você conte uma história. Jesus também resolveu obedecer. E outra coisa, Ele resolveu também, decidiu perdoar em meio à dor. Perdoar em meio à dor. Lucas 23, 34 a 39 diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E olha o que aconteceu. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: a outros salvou, salve-se a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam. Chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava escrito em letras gregas, romanas e hebraico: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava contra ele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E ele só dizia assim: Pai, perdoa. Eles não sabem. O que você faz quando alguém te ofende? Quando alguém te fere? Você é capaz de perdoar em meio à dor? Você é capaz de liberar perdão em meio à dor, em meio ao sofrimento? Outra coisa que Jesus fez, Ele decidiu olhar a necessidade do outro em meio à dor. Em meio à dor, Ele olhou para o lado. Ele não ficou olhando para si. Nós muitas das vezes, quando estamos sofrendo, queremos que todos fiquem olhando para nós, e nós não olhamos para mais ninguém. Afinal de contas, eu estou sofrendo. Jesus, em Lucas 23, 42 e 43, Ele disse: e disse a Jesus, um dos malfeitores, o outro: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade, Ele olhou para o lado e disse: em verdade te digo que hoje você vai estar comigo no paraíso. Inaugurou o paraíso com o ladrão. Jesus sabe, presta atenção nisso, Ele sabe o que é se sentir abandonado em meio à dor. Mateus 27, 46. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz e disse: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me abandonaste? Não é um abandono, não é quando eu me sinto sozinho, não é quando não tem ninguém, você pensa que você está sozinho, que as coisas estão perdidas. Eu sei que tem muitos aqui que não expressam isso publicamente. Eu fui um adolescente assim, jovem assim, sempre sorrindo. Estava sempre sorrindo. Mas eu lembro quantas vezes eu cheguei em casa, estava no meu quarto, só chorava.
aquela alegria que eu expressava, aquilo tudo era tudo um mecanismo que eu tinha de autodefesa. Que na verdade, quando eu estava sozinho, eu só queria tirar aquela dor que estava dentro de mim. Uma ferida aberta que durou muitos anos. Jesus sabe o significado de cada marca, de cada cicatriz. Cada marca na crucificação tem um significado. Se tem alguém que entende de marca, esse alguém é Cristo. Ele sofreu chicotadas nas costas, ele tinha marcas nas costas. Ele sabe o que é espinhos entrarem e chegarem até o teu crânio. Jesus sabe o que é ter a mão machucada, a mão ferida. Ele sabe o que é ter os pés cravados. Ele sabe o que é arrancar sua barba, tentar tirar a identidade. Ele sabe o que é angústia. Ele sabe o que é ser ofendido. Tudo que você possa imaginar da dor humana, Ele sabe que dor é essa. Ele sofreu tudo isso por uma razão: para que eu e você, mesmo passando por essas aflições, possamos saber que eu vou ter aflição, mas Jesus venceu e eu também vou vencer. Ele não vai te livrar da dor, deixa eu te falar. Ele não vai te livrar da dor. Ele vai trazer refrigério na dor. Ele não quer te tirar as marcas. Ele não quer que você chegue no final da vida com a pele como de uma criança, sem rugas, como um velho, né? Imagina, uma pessoa vai morrer e tá com a pele igual a de criança. Não é um bizarro aquele filme, O Curioso Caso de Benjamin Button? Que a pessoa nasce velha e vai rejuvenescendo. Você imagina o que é uma pessoa com 80 anos como uma criança? Sem rugas, sem expressão da vida. Você já olhou nos olhos de um idoso de 80 anos? Pare. Seu avô, sua avó, olhe nos fundos dos olhos, vê se você não vê ali olhos de que tem uma história para contar, de alguém que tem algo a dizer sobre a vida. Sabe por quê? Porque Deus não vai te livrar dessas coisas, mas Ele vai estar contigo na hora da dor. Assim como Ele pediu a Tomé: toque nas minhas mãos. Quando você estiver passando por uma dor, Ele vai dizer: filho, eu sei o que é isso, toca aqui também, eu também sei o que é sentir essa dor. E eu vou sentir essa dor junto com você, porque eu também já passei por isso. Que as marcas, que as suas marcas sejam testemunhos e não lamentações. Que as suas cicatrizes sejam inspiração para muitos. E uma ferida, preste atenção nisso, uma ferida precisa ter prazo de validade para sarar. Não pode ficar aberta por muito tempo. Seja curado ao ponto daquilo que era para causar dor não tenha mais efeito sobre você. Você já viu uma reportagem quando alguém toma um tiro no peito e a pessoa está contando: cara, sabe o que aconteceu? Tinha uma moeda, a bala pegou na moeda. Aí mostra a moeda toda amassada. E a história a ser contada era mais um para a estatística de morte. Mas não, agora essa história é um testemunho de testemunho de libertação, de livramento. Eu tenho algo para contar a respeito disso. Eu trabalhei na Ampla alguns anos atrás. E assim, fiz o curso, aquela coisa toda, mas eu não entendia muito não, era bem ruim do negócio.
talento zero. E na época ampla, ela tinha emergência, iluminação pública, vários setores que se trabalha, até hoje tem, né? E eu comecei trabalhando na iluminação pública. Comecei trabalhando na obra. Vocês acreditam que eu já plantei poste? Cavucando o buraco? Era ruim, dava umas 3 cavucadas e eu falava, gente, pelo amor de Jesus, isso aqui não é de Deus, não. Depois fui trabalhar na iluminação pública, que era muito mais light, porque eles devem ter olhado e falado assim, esse menino aqui vai dar prejuízo na obra aqui, ó. A iluminação pública era mais light, era trocar a lâmpada dos postes, trocar reator, era tranquilo, eu gostava, era bom. Eles mudaram de parceiro, foram mudando e botaram junto com outro rapaz para emergência, que é perigoso, alta tensão e tal. E botaram com outro rapaz que já trabalhava há muitos anos, só que o rapaz também não tinha experiência em emergência. Ele era novinho, mas ele trabalhava há alguns anos, então botaram eu para trabalhar com o rapaz. Chegou uma ordem de serviço para nós, nos primeiros dias a gente trabalhando junto, lá no Comari, numa daquelas glebas lá, dizendo, a terra a baixa tensão, que é aqueles fios de baixo, 220. E é simples aterrar aquilo. Você sobe no poste, nem desliga nada. Você bota o negócio que fica em todas elas assim, as 3 fases lá no neutro. Tum. Beleza, fizemos. Aí o rapaz disse pra mim assim, eu que tava no poste, rapaz, a terra alta aí. Eu falei, mas tá aí pra terra alta? Eu falei, não sei, não tô entendendo muito bem isso aqui. Ah, vamos na terra alta também, já depois a gente precisa voltar aqui. Só que tem um porém, gente. A alta tensão tem 11.6 kV. É KV ou KVA, Davis? É KV? KV. Ela precisa ser desligada. E ele disse, joga lá em cima. Você imagina eu estar a 2,5 metros, 3 metros da alta tensão, pegar um bastão de cobre e encostar na alta tensão. Foi o que eu fiz. Aquele arco de voltaico gigante, pau, pau, pau. E eu falei, tá errado, hein? Ele falou assim, sei lá, agora vai na outra também. Vai eu na outra fase. Escuta uma explosão lá embaixo. Eu falei, rapaz, isso não tá certo. Rapaz, já estamos aqui mesmo, agora finaliza aí, vai na terceira também. Eu aterrei uma alta tensão ligada. Não sei se vocês têm noção do que é isso. Vou resumir para vocês o que aconteceu. Apareceu uma outra equipe lá, experiente, olhou o que tinha acontecido e falou, esses meninos são kamikaze. No outro dia, eu me lembro que eu saí de lá, o Davis era um eletricista bem experiente, considerado lá, um dos melhores que havia. Eu, e muito amigo, fui na casa dele, contei o que tinha acontecido. Ele olhou pra mim e falou assim, como é que tu tá aqui do meu lado? Tu era pra estar torrado lá agora. No outro dia de manhã o supervisor chamou eu e o menino, botou sentado assim na mesa, olhou pro menino e falou assim, olha pro lado aí. Tem um defunto do seu lado. Nesse momento era pra gente estar fazendo um enterro de caixão fechado. O menino chorava. Ele falou, cara, o que você matou ele? Você não tem noção? Você matou ele, sabia que você matou o Robson? Ele tá aqui. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei. Mas ele tá aqui do nosso lado. Eu não sei, era pra estar caixão fechado, torrado agora. Eu me lembro que eu cheguei em casa e falei assim, vou pedir demissão amanhã, maluco. Não vou correr o risco de novo. O que eu quero dizer com isso? Por que eu não torrei? Porque Deus queria que eu ainda passasse por muita coisa, por muitas marcas, por muitas cicatrizes, que eu tivesse muita marca, para que outras pessoas tivessem acesso a isso. Muitas pessoas, muitos jovens perguntam, não sei nem por que eu estou vivo mais, meu sofrimento é tanto, estou passando por isso e isso. Eu sei por que você está vivo, porque Deus quer usar toda a sua dor para testemunho. Ele quer cicatrizar tudo o que aconteceu com você, para te dar uma história onde você possa ter algo para contar. O quão disposto você está para isso é a pergunta.
Será que não chega de lamentar, não, irmão? Será que não chega de botar culpados na sua dor? Não chegou o tempo já de parar de olhar somente para a dor e de parar para olhar para quem está com você do seu lado, que já passou por tudo isso, está com você para curar e para cicatrizar essa ferida que ainda continua aberta. Ferida precisa ter prazo de validade. Ela não pode ficar aberta por muito tempo. Seja imparável. Não vai ser nenhuma ferida, nenhuma dor, nenhuma angústia, nenhuma decepção que vai te parar, que vai paralisar a sua fé. Seja imparável. Sabe qual a vantagem de ser imparável? Eu te falo a vantagem de ser imparável. Prossiga em meio ao caos. Sabe por quê? Faça os demônios desistirem de você. Faça eles desistirem de você. Isso acontece com quem persevera. Chega um tempo que eles olham e falam assim: maluco, sai que esse cara é doido. Já fiz de tudo, ele não para. Já atingi a família dele. Já dei doença, aconteceu com ele já. Ficou internado, deu acidente, rapaz. Ele era para ter morrido, não morreu. E ele não consegue parar. E eu não quero nem papo com esse doido. Eu tô fora, os demônios já... Quando isso acontece, quando você chega na casa de alguém, os demônios já olham pra você e falam assim: aí, aquele que tá chegando aí, ó. Vamos meter o pé, galera. Vamos meter o pé. Com esse cara não tem como. Isso acontece com quem é perseverante, irmão. Não é com quem sabe muito de Bíblia, não. Não é com quem sabe pregar, não. Não é com quem ora, não. É com quem persevera em meio à angústia. É com quem não para quando tinha que parar. É quando todos pensam assim: agora ele larga. Agora ele para com a célula. Agora ele vai largar Jesus. Agora ele vai largar, vai chutar o pau da barraca e vai pro mundo e vai quebrar tudo. Aí, quando é para tudo isso acontecer, você continua. Você está caminhando na mesma passada. Isso gera testemunho profundo que marca a vida das pessoas à sua volta. Isso dá uma bagagem que você não faz ideia. Não é desperdício, como muitos dizem, viver a juventude toda na igreja. Na verdade, quem passa a vida inteira servindo a Deus, no fim da vida sabe que valeu a pena cada dia. E essas mesmas pessoas que hoje dizem que é testemunho, no fim da vida vão dizer: eu perdi toda a minha vida. E você vai dizer: obrigado, Jesus, porque eu não fui por esse caminho. Eu continuei, eu perseverei. Eu fui perseguido, mas eu continuei. Zombaram da minha fé, mas eu continuei. Disseram que não valia a pena, mas eu continuei. O que o apóstolo Paulo disse é: no fim da vida, combati o bom combate. Valeu a pena. Agora eu posso guardar minha fé tranquilo. Ele tinha tanta convicção de que ele não ia parar nunca, que ele já podia dizer, a morte fugia dele mesmo, que ele dizia: viver é Cristo, morrer é lucro. Mas me convém ficar por causa de você. Olha a convicção que esse cara tinha. Eu posso morrer que é lucro, mas eu vou ficar vivo aqui por causa de vocês, porque vocês precisam ser marcados. Deus colocou a família que você tem porque ela precisa ser marcada por você. Deus te deu os amigos que você tem hoje, porque você sabia, eu não vou ter acesso aos seus amigos. O apóstolo não vai ter. Por isso que Deus te plantou esses amigos que você tem em sua volta. Esses que te zombam, que te chamam de Bíblia, de pastorzinho, sabe esses caras? São eles que vão te procurar daqui a um tempo, porque você perseverou. São eles que vão pedir oração. São esses mesmos que vão chegar para você e falar assim: olha, tu me perdoa, mas eu preciso de ajuda e não tem ninguém mais que eu possa olhar à minha volta que possa me ajudar a não ser você.
Sabe por que tudo isso? Porque você foi um imparável. Dá vontade de parar, mas parar são duas coisas diferentes: vontade e fazer. Dá vontade de pecar, mas vontade de pecar e pecar são duas coisas diferentes. Jesus veio para te dar uma vida, mas não uma vida qualquer. Não viver, mas uma vida abundante e plena. Uma vida repleta de cicatrizes, claro. É óbvio que eu quero ter rugas, e cada ruga tem uma história para contar. É óbvio que eu quero olhar as marcas, e quando a pessoa disser: o que é isso aí, cara? O que aconteceu? Eu vou dizer: cara, eu vou te contar isso aqui. Aí você conta todo o sofrimento, mas você vai contar o final da cicatrização. Jesus veio para te dar vida, mas é muito mais que uma vida comum, é uma vida abundante. Eu não sei por que eu vou falar sobre isso aqui, mas Deus colocou no meu coração que existem muitas pessoas aqui que passaram por traumas, que estão passando por traumas, e que já até decidiram no seu coração perdoar. Pessoas que se sentem órfãos de pais vivos. Pessoas que não sabem o que é um abraço de um pai, de uma mãe, que não sabem o que é receber um carinho, que não se lembra quando foi que recebeu o carinho dos pais e de quem o criou. E toda vez que alguém fala sobre perdoar, você já liberou o perdão, mas você ainda não conseguiu chegar e abraçar seus pais. Você não conseguiu mudar o ambiente com ações. Pessoas que têm dificuldade em abraçar, em beijar, em expressar. Beijar no rosto, tá? Tem gente que tem muita facilidade para beijar na boca. Para beijar. Contato. Porque nunca receberam. Como vai dar algo que nunca recebeu? E quem disse que você não recebeu? Porque Jesus te abraça hoje. Hoje você vai receber um abraço aí. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar.